Olá pessoal, estou de volta aqui para a terceira parte ou terceiro vídeo em que eu trato sobre as descobertas e o desenvolvimento do cientista Kurt Lewin, que trabalhou e desenvolveu a sociopsicologia, tá ok? Nos dois vídeos anteriores eu cuidei de fazer a introdução sobre essa ciência. E eu já falei sobre o uso dela para o treinamento e o desenvolvimento de lideranças e a resolução de conflitos, principalmente dentro de empresas. No segundo vídeo, eu já fui para o segundo nível, né? Um nível mais abrangente e poderoso do uso dessa importante tecnologia, porque conhecimento é a principal tecnologia, com a qual a gente consegue, nesse segundo objetivo, né, nós conseguimos criar tendências de mercado. E eu mostrei para vocês ali também a importância de entender sob uma determinada perspectiva a estrutura do comportamento humano e como eles usam, né, o conhecimento dessa estrutura do comportamento humano e essa sociopsicologia para criar as tendências de mercado e também para educar e reeducar as pessoas. Eu não disse naquele vídeo, mas uma coisa muito importante que o Kurt Lewin entendeu e que ele cita categoricamente e várias vezes é que educar as crianças faz parte, mas e que o colégio é importante, mas isso é uma pequena parte. Então você veja que eles não estão realmente atuando com toda a preocupação no nível da infância, ou seja, nas escolas. Esta ferramenta ela tem um poder em que eles fizeram experiências, muitas vezes as primeiras com crianças, é verdade. Mas eles foram muito além, por quê? Porque o objetivo do Kurt Lewin foi fazer a engenharia social, foi desenvolver o método para conseguir reeducar as pessoas a nível mundial. Certo? E neste nível não é meramente usando propaganda, eles não usam propaganda, e ele cita categoricamente: propaganda é uma coisa, é uma parte da coisa, mas eles atuam num nível realmente que é aqui que eu quero pegar para vocês, que eu falei um pouco sobre educação, que foi bastante chocante o que eles fazem, né, como eles atuam. Mas é importante vocês notarem assim, para pensar o porquê nós temos tantos filmes e tantas novelas. É importante entender aqui que você, rememorando a lida humana, o raciocínio é a nossa parte mais fraca do comportamento. Ninguém muda o comportamento simplesmente raciocinando. Você tem que ir nos seus recônditos da sua alma para você conseguir mudar o comportamento realmente de uma pessoa. Não é realmente nada fácil, você tem que mergulhar nos instintos e nas emoções e nos sentimentos das pessoas. E você só consegue fazer isto com novelas. Quando eu falo novelas, entenda no sentido amplo delas, que não são somente as televisivas, tá? São filmes, são livros, tá? Então, são todos esses contos que ficam impregnados realmente na mente das pessoas.
Eles têm um poder, o poder de uma novela realmente é simplesmente impressionante. Não é como desenvolver um raciocínio. Tá? Não é meramente um raciocínio. Por exemplo, veja como que são as novelas televisivas da TV brasileira. Todo mundo está brigando a todo instante, é só briga, só discussão, só gritaria, não é? Altamente sexualizado. O que eles estão trabalhando ali? Perceba, existe algum elemento racional sendo trabalhado nas novelas? Nenhum. Só se trabalha os elementos instintivos e emocionais. É ou não é? Reparem numa novela. É isso que eles trabalham, porque é ali que você tem que atuar. E mostram como discutindo aquilo? Não. Por quê? Porque aquilo não atrai. O que é que atrai o ser humano? Realmente mostrar uma vida, mostrar realmente uma pessoa, mostrar os comportamentos dela, mostrar as pessoas satisfazendo ou não de acordo com os determinados comportamentos e vivências. Eles atuam neste nível para fazer a engenharia social, que no nível mais leve vai fazer você comprar um carro branco, por exemplo, que foi o caso que eu citei no outro vídeo. Mas, como que você vai conseguir atuar a nível global? Veja, o Kurt Lewin, ele percebeu claramente a dificuldade da coisa. Ele foi realmente um gênio, tá? Porque ele entendeu a dificuldade de tudo. Então veja só, ele falou assim, o menor grupo que nós temos é um casal, por exemplo. É duas pessoas, tá? Mas ele citou o casal por quê? Ele falou assim, apesar do casal ser um grupo muito pequeno, as interações entre essas duas pessoas são muito profundas. Muito profundas. Então, assim, você resolver um conflito entre um casal, ele chega quase ao impossível. Tá? Porque é muito difícil, a interação é profunda entre as duas pessoas. Ela chega nas camadas mais profundas de intimidade. Aí você tem grupos intermediários, por exemplo, empresas, comunidades, cidades, só que vai crescendo. As interações são mais superficiais, por exemplo, numa empresa, as interações são superficiais, mas é maior, como você diminui a profundidade da relação, você consegue manejar. E muita coisa está claro ali, né? Numa empresa, você, no geral, mesmo que as pessoas não definam, você tem um objetivo e uns objetivos definidos, né? É lógico que você pode deixar isso muito mais claro, como eu tratei lá no primeiro vídeo. Mas estão definidos, o chão está tudo muito mais claro. E as relações são muito mais superficiais. Então, para resolver, é mais fácil. E criar uma cultura e tal. Como eu já discuti sobre isso no primeiro vídeo. Quando chega num nível maior de uma comunidade, ele até aqui no livro tem casos do tratamento de uma comunidade com vários líderes que testaram realmente numa cidade. A ideia dele era testar, fazer experiências em larga escala, para descobrir mais o fenômeno, para desenvolver mais o fenômeno. Isso aqui eu estou falando de 1930 a 1950. Isso aqui não só foi testado, como continua sendo testado e desenvolvido na prática. Pessoas, nações, comunidades inteiras estão sendo submetidas a essas pesquisas, para já atuar, para já fazer e descobrir e remodelar esse negócio. Tá?
Então ele falou assim, realmente é muito difícil fazer isso, né? Não é fácil, tanto é verdade que eu quero rememorar para você que a primeira experiência, o primeiro teste que ele fez foi um teste em crianças. Não foram crianças muito pequenas, não foram crianças já mais adolescentes para adulto e não foram adultos, foi muito específico. Foram crianças de 11 anos de idade. 11 anos de idade. Então você veja assim, e nessa pesquisa ele conseguiu com crianças, ele conseguiu realmente tirar muitos dados, flagrar realmente os fenômenos claramente. Bem, o que é que nós percebemos hoje? O que eu percebo é que eles estão tentando e fazendo o possível para criar a primeira pesquisa. Você percebe que eles estão fazendo um esforço enorme para imbecilizar, idiotizar e infantilizar as pessoas. Isso é nítido. Qual é uma das características que nós temos na infância? Aquele mundo de imaginação, não é? A criança é o quê? Ela é perdida, ou seja, ela não tem chão. É o adulto que vai ensinar ela e vai guiá-la para ela reconhecer o ambiente e descobrir que nós temos um chão, que as coisas têm sentido, que você tem regras, que você tem comportamentos, que você tem espaços que devem ser respeitados. Tudo isso vai formando um espaço com coerência, com harmonia, em que você sabe que as coisas têm um sentido, porque as coisas têm um sentido. O que é que estão tentando fazer e você percebe? É um processo de tirar o chão das pessoas. Ele cita um caso de pessoas adotadas. Ele fala assim, por que você não deve contar para um filho adotado que ele foi adotado só lá na frente? Porque ele cresce acreditando que ele tem um chão. Que ele é o filho lá, tal. Filho do sangue. Ele cresce com essa crença, aquilo é o chão dele, aquilo é o chão psicológico. Aí lá na frente, os pais viram e falam, você foi adotado. Não adianta os pais falarem, mas eu amo você, não sei o que, é um amor. Os pais podem continuar demonstrando todo o amor do mundo. Mas aquele chão não é o mesmo. Ou seja, ele estava num lugar que não era o verdadeiro chão dele. E isso é um negócio psicológico. O chão dele foi tirado. Alguns pais, ele até citou que alguns pais de filhos adotivos já desde criança dizem isso. E eles dizem uma coisa interessante. Ele fala assim, olha, você não é o meu filho de sangue, mas eu te escolhi entre todos que estavam lá, eu escolhi você. Você é especial. E a criança cresce nesse chão nítido, claro, palpável, de que ele foi o escolhido. Resolveu. Olha o nível da pesquisa desse cara. Os detalhes que ele pega. Aqui eu não estou para vocês, são vídeos, eu estou no terceiro vídeo e eu estou falando só disso aqui, ó, só dessa primeira parte. Você vê o nível do conteúdo. Então nós vemos claramente que eles estão tentando, devido a já esse pessoal aqui, já naquela época, principalmente o Kurt Lewin, entenderem a dificuldade toda, eles já entendiam que qual é a melhor forma, qual é a forma mais fácil. É se você trabalha com crianças, não muito criança e não adulto.
crianças de 11 anos. Então você vê que o objetivo para conseguir criar, porque o objetivo qual é? Como que você vai trabalhar essa engenharia social a nível mundial? Você tem que criar um grupo a nível mundial. Como que você vai fazer isso? Como que você vai fazer com que as pessoas sintam que elas, no mundo todo, que elas estão partilhando do mesmo destino inevitável? Olha, você já ouviu falar do gás carbônico? Você já ouviu falar sobre o aquecimento global, que vai acabar com a vida no planeta Terra, que vai atingir todas as pessoas, qualquer que seja o país, o local na qual elas estejam vivendo? Bem-vindo ao grupo global, no qual nós partilhamos do mesmo destino inevitável do fim do mundo, devido ao aquecimento global do gás carbônico. Tá, mas do gás carbônico? Tá, mas o que eu tenho a ver com isso? Gás carbônico tá e o aquecimento global não podemos fazer nada. Podemos, objetivo definido. Podemos porque somos nós os responsáveis pelo gás carbônico. E nós precisamos de um governo mundial para fazer isto. Precisamos da sociedade toda unida, porque todos serão atingidos por isto. Finalmente, esse pessoal conseguiu achar um meio de criar o grupo global com gás carbônico. Pergunte para qualquer climato mortadela, esses ativistas aí, que nesses dias aqui de setembro de 2009 estão fazendo protestos pelo mundo todo, foram convocados no mundo todo. Por quem que eles foram convocados? Ninguém pensa, né? Como que as pessoas simplesmente saem na rua do mundo todo? Imagina assim, pensa fazer um protesto no Brasil. O que você tem que fazer para conseguir que as pessoas vão para a rua? É assim fácil? Esse pessoal faz em escala global. Como? Estão sendo pagos, fazem parte de um objetivo muito claro político. E eles vão protestar justamente para fazer o quê? Para fazer com que a humanidade inteira, pareça que a humanidade inteira esteja participando disso. E toda a mídia vai passar isso. Fundamental. Fundamental. E aí aparece na ONU uma criança, olha, uma criança, e diz para os líderes globais que eles não serão perdoados se eles não atuarem. O que vocês acham disso? Eu citei também, para você ter ideia, né? Eu citei lá como que a gente entende a criação de um grupo. Quando eu falei sobre o partilhamento do mesmo destino inevitável, eu citei aquela questão da Amazônia, né? Que tinha ali uns focos de incêndio e tal, teve uma repercussão internacional, já fazendo parte dessa questão do ambientalismo, né? Ou seja, que a Amazônia ameaça o mundo todo, sempre com esse sentido, que todo mundo está partilhando desse mesmo destino inevitável, e que aquela repercussão de outros países ameaçando uma intervenção internacional contra a Amazônia, principalmente a brasileira, fez com que os brasileiros, aquela brasilidade, né, aquele sentimento de nação, de pertencer ao mesmo grupo, emergisse. Muito interessantemente,
O que nós temos na maior parte dos países também é o quê? O fortalecimento dos governos federais, né? Veja, não é só o fortalecimento dos governos, porque poderia ser o fortalecimento dos governos municipais ou dos estaduais. Não, mas você percebe que qual é o governo mais forte que tem em cada país hoje, nessa democracia moderna nossa? São os governos federais. E isto cria o quê? Olha, perceba o Brasil. Esses governos, principalmente o federal, eles metem a mão assim tranquilamente em 50% da riqueza nacional, da geração de riqueza do país, de forma que a população toda fica dependente de quê? Do governo federal. Para estrada, para porto, para aeroporto, perceba isso. Se o governo federal não faz, nada é feito. Não é isso? Eu não sei se isso foi feito de propósito, e não vou discutir isso aqui no vídeo, se foi feito de propósito, ou se foi uma consequência inevitável desse fenômeno da sociopsicologia. Porque o que o Kurt Lewin descobriu, e os outros pesquisadores, é que isso é um fenômeno natural. Ele quis, já sabendo, já enxergando que isso acontecia, ele quis pesquisar quais eram os fundamentos desse fenômeno para usá-lo para os seus propósitos políticos. Foi isso que ele fez. E é tão poderoso que você usa em muitas coisas. Tá? Essa ciência. Você usa em várias coisas essa ciência. De vários modos. Então o que você tem hoje é inevitável. O que você tem no Brasil, por exemplo? As pessoas estão unidas em torno do quê? Elas estão unidas porque elas estão partilhando do mesmo destino inevitável criado por um governo federal. Porque o destino de todas as pessoas no Brasil depende de quê? Da política do governo federal. E é assim no mundo todo, em todos os países. Olha que coisa, o que nós estamos vivendo. Então, só daí você consegue entender como que vai ser a mecânica deste governo global que estão tentando implantar. Obviamente que os governos federais de cada nação estão contra este... Não todos, né? Mas tem alguns que se levantaram. Na verdade, no fim das contas, eles são um empecilho à implantação do governo global. Porém, isso está sendo feito. Eles estão batendo na tecla desse aquecimento global causado pelo gás carbônico, que é causado pelos seres humanos, pela atividade humana. Olha que coisa mais doida. Então, o gás carbônico, que é um fertilizante, não existe vida sem gás carbônico. Não existe fotossíntese sem gás carbônico. E sem fotossíntese você não tem os vegetais e as algas, e você não tem alimentos para todos os outros seres vivos. Você não tem vida sem gás carbônico. Os caras conseguiram transformar o gás carbônico, um fertilizante essencial para toda a vida humana, no vilão. Olha o nível, olha a potência que tem uma ciência dessa. Vai para um climato mortadela e pergunta para ele, bom, então você é um ativista, você é um especialista, né? Então me explica a cadeia do carbono, a cadeia, o ciclo do carbono, e fala para mim qual que é a porcentagem de gás carbônico na atmosfera, em porcentagem. Ele não vai saber falar. É um gás que é 0,00 alguma coisa por cento. É simplesmente, é importantíssimo, mas a concentração é irrisória. É irrisória a concentração de gás carbônico na atmosfera. E os caras vêm e colocam isso. Olha, só entrando... Aí eles inventaram agora que há um consenso científico. Agora a ciência é assim.
eles juntam os cientistas e falam assim, votação, quem acredita que tem a gravidade? Levanta a mão, quem não acredita não levanta. Aí faz votação. Está nesse nível o ridículo. Há um consenso científico. Se estão dizendo que tem um consenso, é porque tem pessoas que estão enxergando, estão fazendo algumas pesquisas que mostram os dados mostrando uma coisa e outros mostrando outra coisa. Ou seja, não se chegou a uma conclusão, mas eles já estão com a política em andamento. É um negócio assim, é um negócio inacreditável. Agora, tudo bem. O ponto mais importante disso é, este pessoal não dá mínima para o aquecimento global. Eles estão usando essa história do gás carbônico e justamente eles sabem que não é a causa, que não tem nada a ver gás carbônico, aquecimento global, não tem nada a ver. Se tiver aquecimento global, não é por causa do gás carbônico, não é por causa dos seres humanos. E isso é fundamental. É isso que muita gente também não está percebendo. O objetivo é implantar um governo. Não é suplantar os governos nacionais. Do mesmo jeito que o governo federal do Brasil não suplantou, não extinguiu os governos estaduais e os municipais. Não, é criar uma nova instância mundial. Este era o objetivo dele. Declaradamente, o objetivo está aí em andamento. Tá? Uma vez que o governo mundial esteja implantado, o que eles vão fazer? Eles vão jogar fora essa ideia. Não, nós estávamos enganados. Agora nós completamos as pesquisas e descobrimos que não vai precisar. Não vai, não tem necessidade. Não era bem assim. Não vai ser tão catastrófico. Não, vai ter uma chuvinha mais ali, uma coisa. Vai ser até bom. Vai ser até bom. E nós estamos vendo assim que é melhor não frear tanto, que vai ser legal. E o governo mundial vai sair? Vai ser desmembrado, dissolvido? Não. O objetivo já foi conquistado. Era esse o objetivo. Então é isso, pessoal. Acho que por agora é o suficiente para discutir isso, né? Tem mais coisa, tem ainda a segunda parte aqui. Mais para frente eu vou fazer pelo menos um vídeo sobre isso, tá? Mas já deu para vocês terem ideia do plano de certas das pessoas que estão por trás dos holofotes, né? Qual é a tecnologia que eles realmente usam, que eles desenvolveram, estão desenvolvendo e têm em mãos. Mas por hoje é só também. Até o próximo vídeo.